Você já parou para pensar que Deus faz aquilo que a gente pede da forma que a gente pede e que algumas coisas acontecem na vida da gente pra gente testemunhar o poder dele sobre nós? Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vim aqui falar um pouquinho mais sobre Jesus, sobre Deus. Eu acho que Deus tem me usado bastante aqui no canal para trazer algumas experiências minha vivida. E hoje eu vim falar um pouquinho sobre Deus fazer infinitamente mais. Hoje eu vim contar pra vocês o dia que Deus abençoou, sim, tipo, desceu. O dia que Deus abençoou demais a minha vida, ouviu minhas orações, a oração da minha mãe, eu acho que a oração também do meu marido, a oração de todo mundo, assim, que tava ao meu redor e orou por isso. E foi um dia muito abençoado, literalmente, assim. E aquele momento que você para, pensa assim no meio da tempestade, sabe? Para e pensa assim, fala assim, pô, foi Deus que fez isso. Eu tô passando por um momento bem difícil na minha vida. Eu acredito que quando passar tudo isso, eu vou poder vir contar mais um testemunho aqui, porque Deus é a prova. Minha vida é a prova que Deus ouve oração. E às vezes eu olho e falo assim, como eu sou abençoada. Às vezes eu olho e falo, meu Deus, o que tá acontecendo comigo? Me ajuda. E hoje um dia muito difícil pra mim. Pra quem me segue aí nas redes sociais, me conhece pessoalmente ou viu meus vídeos, sabe que eu tenho depressão. Tive depressão, né? Não tenho, em nome de Jesus. Eu tive depressão e foi um momento muito difícil da minha vida. E às vezes quando a gente teve depressão, a gente tem umas recaídas, né? Então, tipo assim, ansiedade, acontece alguma coisa, a gente já fica chateado. E aconteceu umas coisas na minha vida que me deixou angustiado. Só que eu resolvi vir falar aqui pra vocês sobre Deus fazer infinitamente mais. Porque, como sempre eu falo, a palavra de Deus, meu marido falou e eu repito o que ele falou. A palavra de Deus é uma espada de dois gumes. Ela atinge dos dois lados, tanto pra vocês quanto pra mim aqui. Então, hoje eu vim gravar esse vídeo, falar um pouquinho pra vocês de uma das bênçãos que Deus me concedeu. E assim, às vezes eu paro e penso e falo assim, como? E eu quero começar lendo com vocês Efésios 3:20, que fala: E agora que a glória seja dada a Deus, o qual, por meio do seu poder que age em nós, pode fazer muito mais do que nós pedimos ou até pensamos. Glória a Deus por meio da igreja e por meio de Cristo Jesus, porque todos os tempos é para todos os sempre. Amém. Por que eu li esse versículo? Acho que Deus colocou ele no meu coração, né, primeiramente. E por que esse dia foi um dia muito... Deus. Fazia um tempo já que eu vinha sentindo uma dorzinha do lado direito. E eu pensando pra falar. Eu vinha sentindo uma dorzinha do lado direito. E essa dor, ela foi aumentando. E sabe quando você vai dando umas ignoradas, assim, tipo assim, não pode ser, né? Você pensa assim, não pode ser. E eu vou contar aqui também no canal, em breve, quero contar bem detalhado, tudo bonitinho, o testemunho do Theo, que ele é uma promessa divina na nossa vida. E aí o Theo eu já tinha tido o Theo tava com 4 para 5 meses, e ele não tinha começado ainda, acho esse detalhe importante, começado a comer. Então, tipo assim, do dia pra noite eu decidi que eu ia dar algo pra ele comer, tipo assim, começar a dar uma frutinha, alguma coisa, porque eu não sabia se eu ia voltar a trabalhar ou não. Mas na minha cabeça eu queria dar algo pra ele comer já. E ele mamava na época também, no peito. Então era a única fonte, assim, de alimento dele da época, era o peito, então era eu. Então ele precisava da mãe. Todo filho precisa da mãe, né? Mas o Theo, específico ali nessa história, né, nesse testemunho, ele mamava só no peito. E 4 meses, um bebezinho novinho, tava quase pra fazer 5.
se eu não me engano, na época, acho que o Theo tava pra fazer 5 meses já. Mas um pequenininho, né? Bebezinho de tudo. E eu comecei a sentir essa dor de lado. Comecei a sentir essa dor. Até que um dia, essa dor resolveu aparecer logo pela manhã, pela madrugada. Eu acordei cedo, com muita dor, andando meio torta, mas fui relevando, fui levando. Quando deu, aí eu dormi de novo pra ver se passava, porque falei, pode ser gases, né? Vou tomar um remédio pra gases, vou dormir. E tomei um remedinho pra gases, voltei pra cama, comecei a sentir mais dor. Quando vê, a febre veio. E ela veio pra ser forte, firme e forte ali comigo. E eu comecei a sentir muita dor, muita febre, muita dor, tudo misturado. Quando eu comecei a delirar. Só que aí, um momento assim, eu levantei, o Theo dorme com a gente na cama, coloquei ele no cantinho e vim tomar um remédio pra febre, porque eu sentia que eu tava delirando. Gente, eu não sei, não me perguntem. E nesse momento, o meu padrasto estava com a coluna travada no postinho, né, na unidade básica de saúde com a minha mãe. E aí, meu Deus, então tudo acontecendo ao mesmo tempo. E ele travadão, ele tem problema na coluna, ele trabalha com peso, enfim. E eu comecei a passar mal. Peguei o celular, pensei 2 vezes, meu Deus, o que eu vou fazer aqui se eu morrer? Fiquei com medo de morrer, juro por Deus. Liguei pra minha mãe e falei, mãe, eu tô passando muito mal. Eu tô muito mal mesmo, eu tô com febre, eu tô com 39 de febre. E eu preciso que você venha ficar com o Theo pra eu poder ir no médico fazer alguma coisa. Minha mãe surtou, ficou super preocupada, né? E aí ela pegou e pegou um Uber, veio na minha casa e me levou pro meu médico, até que fez o parto do Theo, que aposentou. Já aposentou, agora ele aposentou. E aí ela pegou e me levou pro médico. Chegando lá, o médico atendeu tudo, ele atendia por ordem de chamada. Ele atendeu e quando ele apertou a minha barriga, que eu gritei, que eu tava com muita febre, muita dor, gente. E detalhe, eu tinha tomado remédio pra febre, a febre não abaixava. Ele falou assim pra minha mãe, olha, eu tenho uma notícia não muito boa. Ela tá com um apêndice. O apêndice dela vai ter que ser operado. Eu acredito, porque ele é um médico, gente. Ele era um médico que ele pegava muito, ele já sabia o que você tinha. Tipo, ele só pediu o exame pra lhe confirmar, porque ele sabia realmente o que você tinha. Então, aí eu fiquei desesperada, porque eu falei, como que eu vou operar? Como que eu vou ficar com um bebê de 4 para 5 meses sem comer? Entendeu? Que ele tava, eu dei uma frutinha pra ele até hoje. E como que eu vou fazer? Eu comecei a ficar nervosa, fiquei intrigada, acho que a dor, a febre, tudo. Ele passou um remédio, né, uma injeção, acho que na época, eu não lembro certo, pra passar. Passou a febre, passou a dor, eu fiz o exame. Quando você vai fazer tomografia ou ressonância, eles pedem para você usar contraste. Mas como eu dava mamar, eu não podia usar um contraste. Então, imagina a situação. E minha mãe falando assim, deixa de dar mamar pra ele hoje, faz o exame. E eu não, eu quero dar uma mamar pra ele. Como que ele vai? Ele não mama mamadeira, gente. Ele não pegou mamadeira até hoje. Ele vai fazer 2 anos em janeiro agora. A gente tá em novembro. Final de novembro, ele vai fazer 2 anos em janeiro. Então, tipo assim, até hoje ele não pegou a mamadeira. E aí, na época, a minha mãe falou assim, faz sem contraste então. Beleza, fomos lá, fizemos sem contraste. E aí o médico falou assim, olha, fala pra eles que é urgente e se for algum caso, eles vão me ligar. Gente, o que aconteceu? É que esse doutor... Como que eu vou explicar pra ele? O que aconteceu, gente, é que esse médico, ele tinha uma certa influência naquele laboratório de imagens, tá? Olha. E aí, que se acontecesse alguma coisa com o meu exame, ia chegar nele logo. Eu fiz o exame, era por torno de umas
11 horas, meio-dia. Eu não tô com o exame aqui pra mostrar pra vocês, com os exames. Mas em torno de umas 2 horas da tarde, ele começou a me ligar sem parar. Acho que era 1 hora da tarde, não sei, depois do almoço. Ele começou a me ligar sem parar, sem parar, sem parar, sem parar, sem parar. E aí eu, nervosa, tentando atender, meu celular sem bateria, enfim, uma loucura. Consegui falar com ele e meu exame tinha dado apêndice e mais um monte de coisas no exame. Eu fiquei muito nervosa. Ele tinha pedido acho que era, de sangue. Um negócio que dá no exame de sangue, que é que você tá com alguma infecção, acho que é bactéria, alguma coisa assim, no sangue. Ele tava aumentando. Então, realmente, eu ia ter que passar pela cirurgia. Então, comecei a orar, pedir proteção divina, comecei a pedir pra Deus pra me abençoar, porque ele era muito pequenininho, pedir orações para outras pessoas, e a gente tem que confiar que Deus faz muito pela gente, né? Só que tem horas que a gente esquece de tudo que ele faz pela gente e a gente fica ali, né? Pensando, e agora, o que eu vou fazer? Agindo com a própria mão da gente. Não é assim que funciona. Quando nós entregamos nas mãos de Deus, a gente tem que deixar, porque ele vai fazer. Quando você é pequeno, você não pede pro seu pai: pai, por favor, compra um lanche que eu preciso levar na escola amanhã. Deus, na Bíblia fala que se nós, que somos falhos, fazemos o melhor para os nossos filhos, imagina ele que é um pai soberano. E eu, no momento, eu esqueci totalmente disso. Eu tava orando, tava buscando, e minha mãe orando muito. Mas a gente esquece que é a mão de Deus que funciona na nossa vida. E a gente esquece que é a mão de Deus que trabalha em nosso favor. O que aconteceu foi que o médico isso eu acho que foi numa quarta, ele ia fazer uma cirurgia muito importante numa outra cidade na quinta, e ele não ia poder me operar na quarta. Então ele falou pra mim: olha, não tá tão alto, mas a gente vai ter que fazer a cirurgia. Então na sexta-feira você vai pro meu consultório de jejum completo, sem água, sem comida, e se doer na quinta-feira, pelo amor de Deus, me liga. Porque a situação que tá pelos exames vai doer bastante na quinta-feira, mas se doer, você me liga. Gente, na quinta-feira eu não tive absolutamente nada de dor. Nada. Porque não pode estourar apêndice. Então, se doesse, eu tinha que ligar. Ele falou: vai doer, então você vai me ligar. Mas, gente, eu não tive absolutamente nada de dor. Um incômodo. Um verdadeiro incômodo. Apenas. Mas eu não tive nada de dor. Quando foi na sexta-feira, eu fui pro consultório dele. De jejum, de água, de comida, de tudo, né? Nervosa. Meio que despedindo-se do meu filho, porque eu não sabia o que podia acontecer. Não sabia se eu podia operar, acontecer alguma coisa, se eu não ia operar. A gente já tava meio na noção que eu ia ter que operar. E esse médico, gente, ele é assim, ele confia muito no exame, ele confia no exame, mas ele confia mais nele. Então, tipo assim, por ser médico mais velho, né, mais antigo, tudo, ele falou pra mim: olha, vamos fazer um outro exame de sangue? E se der alguma coisa, pra mim ver se aumentou muito a infecção, ou se... Vamos fazer um exame de sangue. Eu quero um exame de sangue. E, gente, detalhe. Eu cheguei no consultório dele, eu falei pra moça assim, pra secretária, eu vim passar com o doutor. Ah, senta ali, que eu já vou te atender, que aqui tá uma correria. Quando vê quem que me liga no meu celular. A mulher: doutor, onde você tá? O Romão ali. E quando eu cheguei, a secretária falou assim: não dá pra te atender agora, senta ali que eu já vou te pegar seu nome, que eu tô procurando uma paciente que não apareceu aqui e ela precisa aparecer. Tá, sentei lá. A mulher do doutor liga: porque o doutor tá te procurando, que não sei o que tem, igual doido, não sei o que tem, onde você tá? Eu falei: tô aqui no consultório esperando a secretária me atender. Ah, então fala pra ela que é você. E estavam me procurando, pra você ter noção do tão grave que parece que tava o caso, né?
E aí eu entrei, ele pediu tudo o exame, falou que tava, né? Mas não tava tanto igual tava. E aí eu fui fazer o exame, fiz o exame de sangue, tudo, levei pra ele. Quando eu voltei no consultório dele, acho que deu em torno de 1, 2 horas. Não tinha mais ninguém, porque ele tinha dispensado todos os pacientes. Cheguei e mostrei pra ele, ele falou assim pra mim assim, olhou pro exame, olhou pra minha cara. Olhou pro exame, olhou pra minha cara, falou, o que que você fez? Eu falei assim, já assustei, né? Falei assim, nossa, aumentou muito, né? Não tinha aberto o exame porque eu estava com muito medo. Aí ele olhou pra mim e falou assim, o que que você fez? Eu falei assim, nada, só fiz o exame de sangue. Aí ele falou pra mim assim, você não tem mais nada. Gente, foi um alívio. Eu queria ter ajoelhado. Mas assim, sabe quando você fala, obrigado, Deus. Obrigado, Deus, o Senhor é soberano. Eu não tinha mais nada. Ele olhou pra mim e falou assim, a sala de cirurgia estava preparada. O doutor tal já estava lá esperando porque ele ia me auxiliar. Ele falou assim, você não vai mais precisar operar, não tem porquê eu te abrir, sendo que você não tem mais nada. Aí ele pediu outro exame de imagem, tudo, e no exame de imagem não deu nada. Deu outras coisas que eu já tinha, mas nada, nada de apêndice. Porque Deus, Ele faz infinitamente mais. Eu nunca mais senti essa dor. A minha preocupação era deixar meu filho, que mal comia, que só mamava no peito, não pegou mamadeira. A gente tinha uma coleção de mamadeira, uma coleção de leite, e ele não pegava. E Deus, Ele faz infinitamente mais do que você pode pedir. Eu só queria não passar pela cirurgia. Mas teve um momento de minhas orações, eu falei, Senhor, faz com que o Theo pegue mamadeira, faz com que o Theo come uma banana, faça que o Theo, Senhor, seja protegido. O Senhor não deixe que aconteça nada comigo nessa cirurgia, porque a gente tinha certeza que ia passar por essa cirurgia, que eu ia ter que passar por essa cirurgia. Mas o propósito de Deus era mostrar que mais uma vez Ele estava comigo. Depois de 4 meses de uma cesárea, 5 meses de uma cesárea, Ele estava comigo. Porque Deus, Ele faz infinitamente mais do que pedimos, do que pensamos. Pra mim, a hora que eu saí do consultório dele, eu sentei no banco pra ligar pra Uber me buscar. Eu não sentei no banco. Olhei pra cima, vi um sol. Eu tava com uma fome também. Vi um sol. Peguei um suco, tomei, falei, antes de tudo, antes de pensar em comer, olhei pra Deus e falei assim, Senhor, Tu és fiel pra cumprir aquilo que Tu promete, Senhor, muito obrigado. Só sabia agradecer. Quando eu tomei um suco, eu falei, Senhor, agora nesse momento, era pra mim estar lá, operando no hospital. Mesmo que milagres aconteçam, muitas das vezes, a gente ainda fica com aquele questionamento. Será? Será que eu não tenho nada mesmo? Eu me questionei. Falei, será que deu alguma coisa de errado no exame? Porque a gente não acredita, tem hora. Por que a gente não vê o que Deus está fazendo pela gente? Eu olhei e falei, foi Deus que fez. Quando eu liguei pra minha mãe, a primeira coisa que minha mãe falou, graças a Deus, Ele ouviu minhas orações. Não existe nada, nenhum médico, nada, ninguém comparado com Deus.
Porque um médico, um dos melhores médicos da cidade, ia me atender. Ele me atendeu, ele ia me operar, ele ia tentar salvar, fazer a parte do que a profissão dele fala. Mas não existe nada, ninguém, nenhum médico na Terra capaz de fazer as coisas que Deus pode fazer pela gente. Então, quando eu sinto tristeza, momentos de que meu coração aperta, eu lembro de milagres, eu lembro de coisas pequenas nos meus olhos, eu lembro de coisas grandes aos meus olhos. Tudo que Deus, absolutamente tudo que Deus faz pra mim. Tudo. Tudo, tudo, tudo. Aquele dia, quando eu cheguei na casa da minha mãe, peguei meu filho, falei assim, a mamãe vai ficar com você, a mamãe não vai precisar operar, não vai precisar ficar no hospital. Por que a gente ainda planeja, ainda tava planejando como que eu ia fazer pra dar mama pra ele, se eu ia poder dar mama pra ele, se meu leite secasse. Pra mim isso é uma tristeza. Eu amo amamentar. Eu amava amamentar. Pra mim ia ser uma tristeza. Mas ele faz infinitamente mais. Como Deus é bom pra gente. Como Deus é maravilhoso. Mesmo a gente errando, a gente pecando, a gente sentindo medo, tristeza, sabendo que tem um pai que zela, que cuida, que não dorme, que não descansa. E a gente que tem que descansar. E a gente não descansa nele. Por que somos tão teimosos a não descansar em Deus e saber que Ele faz infinitamente mais para aqueles que amam? Gente, Deus é tão perfeito, tão maravilhoso, que talvez se a gente descansasse mais nele, as coisas iriam fluir, iriam ser tão melhores. Mas somos seres humanos. Somos seres humanos. Cheios de falhas, erros. Mas saiba que Ele faz infinitamente mais para aqueles que o amam. Vou deixar aí Efésios 3:20 pra gente refletir no dia de hoje. Eu agradeço mais uma vez por você ter me ouvido, assistido esse testemunho. E agradeço imensamente mais uma vez pelas curtidas, por se inscrever, compartilhar esse vídeo com alguém que está precisando ouvir essa palavra. Um beijo e até mais. Tchau!